meu Senhor. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há, Senhor, neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, sexta-feira, última live da semana. Elas sempre serão de segunda a sexta e tem a duração aproximada de 1 hora. Essas lives, elas têm por finalidade transmitir uma mensagem, transmitir uma experiência que eu tenho vivido desde 1973, desde setembro de 1973. E todo esse tempo, de lá até agora, essa visão, por causa dessa experiência, ela tem me proporcionado uma perspectiva de mundo. E eu não sou o único. Todas as pessoas que aprenderam a meditar, não só em 1973, mas desde o início das civilizações, todas as pessoas que encontraram o profeta, todas as pessoas que encontraram o mestre, que tiveram essa experiência, trilharam o mesmo caminho, viram a mesma coisa, sentiram a mesma coisa e compreenderam essa coisa de uma forma diferente ou similar. Por que eu digo que de forma diferente ou similar? Porque aí vai depender da identidade dessa pessoa, vai depender da estrutura que essa pessoa foi criando ao longo dos anos, que lhe permitem avaliar tudo que elas vão experimentando pela frente. E essa avaliação de cada experiência que elas vão experimentando faz com que ela veja de forma diferente. Mas a experiência é a mesma. Desculpe. E a experiência que Jesus tinha, por exemplo, quando ele dizia, e o semeador saiu a semear, é porque o terreno a que ele se referia, quando ele olhava as pessoas, quando ele via aqueles que iriam receber essa experiência, era a identidade. Ele olhava as pessoas, olhava a identidade delas, e ele sabia que alguma dessas identidades era um terreno fértil. E ele contava com essas pessoas, ele contava com essa identidade fértil, essa identidade aberta, essa identidade que tinha condições de receber o que ele estava oferecendo, que tinham condições de entender mais facilmente, porque sempre vai depender do ser humano o caminho, porque é livre-arbítrio. Não é uma coisa que o Criador chega, faz suas criaturas, faz o que ele fez e exige delas algo. Esse é um erro de muita gente, acreditar que é assim. Muitas pessoas pensam, se você não tiver fé em Deus, se você não acreditar em Deus, se você não seguir esse lado, você vai para o inferno, você vai sofrer, você vai... E quando eles dizem isso, eles falam de uma forma que é uma exigência desse poder. Eles transmitem de uma forma que, se você não reconhecer seu Criador, você será castigado. E não é assim. Por que eu digo que não é assim?
O castigo não vem de Deus para o ser humano. O próprio ser humano provoca em si mesmo. Por causa da solidão, o sentimento da solidão. Por causa do ódio, o sentimento do ódio. A própria decisão, a própria direção, o próprio caminho que o ser humano toma já é o próprio castigo. Por exemplo, quer mais castigo do que uma pessoa que é maldosa? Quer mais castigo que a maldade? Quer mais castigo do que o ódio? Quer mais castigo que a revolta? Quer mais castigo? A experiência em si, tem que haver um equilíbrio. Nós entendemos como bondade ou maldade algumas atitudes humanas porque nós temos uma visão sobre isso, baseada na nossa identidade. Hoje o tema vai ser não exclusivamente, mas hoje o tema será a identidade. Isso norteará essa live. E quando eu falo identidade, muita gente pensa que a identidade é ele, entende? Tipo, eu sou minha identidade. E aí ele vê tudo, geralmente o pessoal que mexe com comportamento tem essa visão. Não é errada, é uma visão. Gente, nenhuma visão é errada. Nenhuma visão é a certa. Mas existe uma visão com e sem o livre-arbítrio. E é disso que precisamos ter uma compreensão. A visão daqueles que usam um lado do livre-arbítrio tem uma perspectiva de mundo. A visão daqueles que não usam um lado do livre-arbítrio, usam o outro lado do livre-arbítrio, tem outra perspectiva de mundo. E as duas perspectivas de mundo precisam e serão respeitadas. Porque não pode haver uma interferência nisso. Nem mesmo Jesus, por exemplo, interferiu. Ele não interferiu quando ele teve a escolha, né? O Pôncio Pilatos o colocou numa situação entre ele e Barrabás. Ele poderia ter interferido, ele ressuscitava mortos. Ele tinha poder para isso, ele poderia ter interferido e alterado tudo, toda a história, mas ele não o fez. Porque a lei do livre-arbítrio foi feita pelo Pai dele. E quando houve a criação e quando os profetas começaram a vir a esse mundo para nos ensinar, a palavra livre-arbítrio foi muito bem explicada. É sua decisão. Cada coisa que a gente faz nesse mundo é decisão nossa. Nós é que sempre escolhemos as coisas. Ok? Nós sempre estamos definindo que direção tomar. Que encruzilhada pegamos. Sempre foi assim. E sempre isso foi respeitado. Quando Jesus estava pregado na cruz, eu sei que tem muita gente que fica justificando um monte de coisa, mas vamos lá. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele poderia ter descido de lá. Ele tinha poder para isso. Aí as pessoas falam assim, mas ele não tinha poder sobre si mesmo. Tinha sim, gente. Mas não é essa a questão. A questão é que todo mestre lembra o ser humano do direito que ele tem e da escolha que ele faz. E também o lembra das consequências de suas escolhas. Ou seja, se você faz uma ação, tem uma reação. Se você faz uma reação num lado do livre-arbítrio, vai ter uma reação. Se você tem uma escolha do outro lado do livre-arbítrio, uma ação naquela direção, tem uma consequência. Então, por si mesmo, o ser humano se define. E esse acaso, ou seja, essa não direção, esse não trilho, essa não
eixo, esse não norte do ser humano em tomar suas decisões, porque o norte vem na decisão do livre-arbítrio, né? Mas quando o ser humano não tem um norte, ele vai seguindo de qualquer jeito. E a diferença do norte é: você tem um mestre para te nortear, ou você tem as pessoas aprendendo por si mesmo nesse mundo, te norteando a seguir na direção delas. Ou você mesmo, por suas próprias conclusões, toma suas próprias decisões e norteia a sua vida pelas suas percepções e conclusões. Porque isso foi o que quis Adão. Isso é uma metáfora, mas metáforas são feitas para isso, para fechar entendimento. Ok, enquanto a plataforma vai avisando as pessoas que estamos ao vivo, vai dando um like, vai dando um estou aqui, vai dando um gostei. E aproveita para compartilhar esse vídeo. Deixa eu falar só uma coisa. Não se esqueçam de algo. A não ser que as pessoas busquem especificamente essa mensagem, elas não verão essa mensagem. Essa mensagem não será disponibilizada a não ser para as pessoas que fazem parte daqueles que me seguem de alguma forma. Então, se eu não sigo vocês e vocês não me seguem, dificilmente vocês verão essa mensagem. Essa mensagem estará sempre entre um limite. E por isso é importante o compartilhamento, por isso é importante que vocês divulguem isso, que vocês compartilhem. E que me sigam nas redes sociais e compartilhem essa mensagem para seus amigos. E assim, mais e mais pessoas vão tendo acesso a isso. Por que é importante ter acesso a isso? É uma escolha. Essas lives, cada live, vocês vão me conhecer um pouco mais. Por que é importante que vocês me conheçam um pouco mais? Por causa de mim? Não, vocês não vão aceitar a mim, vocês não vão aceitar as minhas ideias. Eu estou falando sobre uma experiência que eu tive em 1973 e que tem norteado minha vida. E é sobre isso que eu falo. Não é sobre o Lael, entende? O Lael é só mais uma pessoa nesse mundo, nesse universo criado, que teve essa experiência e está transmitindo. Vocês tiveram na história outras pessoas que fizeram o mesmo. E a experiência não é a experiência técnica de um instrumento, de um talento. Não é como utilizar esse talento nesse mundo numa experiência técnica, como, por exemplo, a matemática, a física, a medicina, a arte, que eu poderia estar aqui ensinando sobre arte, mas não é sobre isso que eu estou falando. E mesmo quando eu falo sobre comportamento, eu não falo sobre o comportamento na visão de pessoas que desenvolveram, que descobriram que era assim o comportamento, que era por causa disso que o comportamento acontecia. Não. Porque o comportamento, o que é? O comportamento não é uma habilidade nesse mundo. Como se comportar melhor? Sim, mas o comportamento não é uma habilidade desenvolvida pelas pessoas. O comportamento é uma consequência de um programa interno que você sabe ou não lidar com ele. E o resultado é o comportamento. E esse programa interno não foi descoberto por alguém e a partir daí ele passou a existir. Não, o comportamento é consequência, veio junto com este corpo. O comportamento veio junto com esse corpo? Sim.
O comportamento é consequência de nossa identidade. E a identidade é um programa do corpo. Gente, este corpo foi criado, a identidade foi criada. Isso é resultado do Criador. Isso é uma obra do Criador. Isso é um feito do Criador. Isso é uma escultura, uma obra-prima desse poder maior. Eu não estou falando, quando eu falo Criador, não estou falando só uma pessoa parecida comigo, com cabelo comprido, sem óculos, que mora sentado num trono, num determinado ambiente. Não. Eu não estou falando desse Criador. Esse Criador é uma metáfora. Entende? Porque quem criou a ideia, a metáfora desse Criador, foi uma história criada, uma metáfora criada por um mestre para poder falar para crianças ou para pessoas que não têm capacidade de raciocínio. E quando as pessoas não têm capacidade de raciocínio, elas não conseguem compreender o básico, que isso é uma metáfora. Se você acredita que isso é uma metáfora, 100%. Se você não acredita que isso é uma metáfora, você está perdendo o principal, que é quando Jesus diz: Deus é luz. Deus é espírito, Deus é luz. E onipresente, onisciente e onipotente. A metáfora é para a gente entender, porque tudo que a gente fala é metáfora. Entende? A própria história da explicação do livre-arbítrio foi criada em cima. Eu falo na religião judaico-cristã. Okay? Essa explicação foi uma metáfora criada nessa religião, como é que eu vou falar? Nessa classificação de religião. E essa parte, ela começou já com os profetas do Velho Testamento, falando sobre a sarça ardente, associando a presença de Deus na terra. Porque se falasse luz, ficava estranho. Então, toda luz era associada a fogo. É como, por exemplo, a ideia que a gente faz do sol. A gente acha que o sol é como se fosse uma churrasqueira. Que o fogo do sol é o mesmo fogo da queima da árvore. Entendeu? Da madeira. E se você olha, por exemplo, a criação como ela é, toda ela é perfeita. E aquela metáfora tem que ser a base. É aquela metáfora que diz assim: e Deus criou você do barro, ou seja, pegou você dos elementos desse mundo, das partículas, e juntou-as numa forma. E quando ele criou essa escultura de átomos, quando ele criou esse ser humano dos elementos da energia criada, quando ele pegou tudo isso, ele colocou dentro dela a si mesmo. Na verdade, a onipresença já estava, mas é uma explicação, gente. É uma metáfora. E ele colocou dentro dessa escultura a vida. Ele colocou dentro dessa escultura uma porção de si mesmo. Ele colocou a onipresença dele dentro. Na verdade, a onipresença é a onipresença. Não sai de um lugar e vai para o outro, senão não seria onipresença. Mas é uma metáfora. Foi colocado dentro de você, foi colocado dentro desse corpo, seu espírito, sua luz, sua alma, sua vida. A vida é eterna. O Espírito Santo, a luz. A luz que não teve princípio e nunca terá fim. E essa metáfora é para dizer para a gente o que você é o que está por trás do que você está observando como matéria.
É a essência, é a luz, é a energia, é aquilo ou aquele, é aquilo que está observando através dos sentidos deste corpo. É aquilo que está vivendo dentro deste corpo limitado. Por que limitado? Porque ele tem um tempo de vida. Ok? Foi criado para ser assim. E esse corpo que você está nele, este veículo que você está usando, não é o que você é. E quando você ainda estava em formação, já começou aí a tua identidade. O que é isso? O que é identidade? Identidade é uma estrutura. Porque você, enquanto imortal, você, enquanto luz, você, enquanto espírito, dentro do mortal, dentro deste corpo, feito dos elementos desse mundo, que voltará aos elementos desse mundo, ou seja, do pó volta ao pó, que é do pó volta ao pó, então esse corpo vai se tornar novamente desfeito nos elementos desse mundo, mas vai se transformar de novo em suas partículas de energia e deixará a forma que a conhecemos. E quando isso acontece, aquilo que está dentro, que é eterno, continua. Só não mais usando esse corpo, porque esse corpo não está mais hábil para ser usado. Essa alma, essa luz, esse espírito que é o que somos, que olha através dos olhos, isso que é você, não tinha raciocínio como você tem hoje. Tinha consciência, mas esse tipo de raciocínio, como é que eu vou falar? Essa percepção utilizando o cérebro, ele começou bem depois, quando você nasce. Mas antes de nascer para esse mundo, quando você ainda era um feto, a consciência existia, porque você é eterno, estava lá. E quando você estava lá ainda num corpo em formação, já começava uma coisa chamada âncoras ou gatilhos. O que são âncoras ou gatilhos? São aprendizados. E esse bebê, esse feto, esse ser em formação, este corpo em formação, já na barriga começava a sentir o mundo interno e externo. Então, por exemplo, já percebia, já sentia o que sua mãe sentia. O que ela sentia no seu corpo já começou a ser transmitido para essa criança. Toda a genética, todas aquelas coisas que vinham através da formação humana, esse bebê, esse ser já começou a aprender isso. O código já começou a aprender. E se você xinga, se você bate, se você reage de determinadas formas do lado de fora desse feto, ele já começa através de emoção, através de fisiologia, através de percepção da consciência que ele começa a ter, ainda não em português. Gente, eu estou falando para brasileiro, tá? Ainda em português, porque é assim que o brasileiro raciocina, em português. E aí, esse feto ainda não aprendeu português. Ele não aprendeu a usar o cérebro, porque o cérebro pensa em línguas. Gente, vocês vão entender aos pouquinhos. É muito simples. E aí, essa consciência ainda não utilizava esse corpo, porque não estava pronto as duas coisas assumindo. Por exemplo, você enquanto luz, você enquanto essência, consciência, vivendo e aprendendo dentro desse corpo. Você ainda não tinha aprendizado suficiente. Aí você nasce nesse mundo.
para este mundo físico, né? O nascimento, como a gente diz. Aí você nasce, você sai do ventre de tua mãe e vai para esse mundo exterior. E aí as coisas começam a se ampliar. Você começa a ouvir. E você começa já, por associação, a ir aprendendo. Então, por exemplo, alguém grita do teu lado. Isso é uma âncora para você, isso cria um gatilho de que aquele grito significa uma pessoa irada. Aquele grito significa uma pessoa dando um aviso, um alerta. Aquele grito significa uma pessoa te salvando de uma situação ruim ou braba com você ou com outras pessoas, e você começa a aprender. Da mesma forma, uma pessoa se aproximando com aquele olhar para você de amor, de alegria, aquele sorriso na face, e a transmissão da felicidade, o sentimento da felicidade, você começa a absorver e a aprender. Em princípio, você vai aprendendo, sem entender intelectualmente, usando a língua portuguesa. E aí você vai aprendendo, porque uma criança, ela olha você, ela quer te pegar. Por quê? Ela não tem perspectiva, ela não tem profundidade, ela não tem dimensão, ela não aprendeu essas coisas. Então, para ela querer te pegar deitada no berço, ela não está entendendo. Ela, sabe, é uma coisa instintiva, sabe, tocar. O sentido já querendo se manifestar. Todo ele. O tato, todo ele, o paladar, tudo. Todo instinto interno de alimentação, quando ele procura o peito, quando ele procura comer, e qualquer coisa ele põe na boca. Isso vai se aperfeiçoando. E aí a identidade já começa a se formar nessa criança. Porque dependendo do meio que ela convive, dependendo dos pais, dependendo de tudo, ela já começa, sabe, a ter uma reação emotiva, instintiva, fisiológica com o meio. É uma criança, um bebê assustado, é um bebê calmo, um bebê revoltado, sabe, já começa. Eu nem vou entrar muito em detalhe porque a coisa é braba. E aí acontece o seguinte, essa criança começa a aprender, por exemplo, o português. O que significa português? Significa o seguinte: mãe, papai, entende? Mamãe, papai, irmão, tio, tia, vô, vó. Já começa, isso é português, tá? Então, papai, mamãe. Aí ele começa, ele vê aquela figura se aproximando, ele reconhece a figura com o nome dela, então ele fala, mamãe, entendeu? Papo. Gente, a identidade, agora vou, porque senão a gente vai do nascimento até a velhice, é tempo. Então, assim, aquela criança começa a raciocinar usando o seu cérebro. Então, essa consciência vive misturada à capacidade de percepção, que é o observador, utilizando a associação com as metáforas e arquivos, a língua portuguesa que ela vai desenvolvendo. Braço, mão, perna, se é um abacate, sabe, todo aprendizado, tudo. E aí começa, as pessoas são ruins, as pessoas são maravilhosas. Você precisa ter compaixão, você precisa ter paciência, você precisa perdoar. As pessoas são um problema, as pessoas são cuidado, as pessoas são maldosas, não saia sozinho na rua, saia sempre acompanhado. Você vai aprendendo. E aí, dependendo, lembra aquelas coisas? Cuidado com o homem do saco, ele vai botar o CD do saco e vai te levar embora. Né? Aquele saco nas costas. Cuidado com o homem do saco. Não fique sozinho na rua. Você esteja sempre acompanhado para o homem do saco não passar. E essas metáforas de aprendizado. Imagine, cada vez você é adulto, vê um homem com saco nas costas, e você nem lembra disso, mas seu inconsciente já associa homem com saco nas costas, risco de me levar embora. Entendeu? São gatilhos.
E aí você está num determinado ambiente, toca uma determinada música. Depois de anos, você já mais velho, está num determinado ambiente, escuta aquela música. Às vezes conscientemente, mas inconscientemente, aquela música te transporta, não, às vezes nem mentalmente, inconscientemente, te traz de volta aquele sentimento da infância quando você ouviu aquela música. Na adolescência, quando você começou a gostar daquela garotinha, aquela música que ela gostava, que tocava quando você a conheceu, aquela situação criou-se também um gatilho. E esses gatilhos, essas âncoras, elas servem para trazer de volta, em qualquer época de sua vida, inconscientemente, o sentimento que você tinha na época. E por que isso? Porque quando você tem uma situação de perigo, você tem um aprendizado com aquilo. Isso se transforma num gatilho dentro de você, numa âncora, em algo que você vai se agarrar, que vai ser despertado, um gatilho que vai disparar. Quando aquela situação se apresentar novamente para você, para que você saiba se aquilo é uma situação de felicidade ou de perigo, se é para você se aproximar, dar um abraço, ou se é para você fugir. Entende? Isso é tão rápido, entra no seu automático, isso é tão rápido, que você não precisa se lembrar. O que significa mesmo essa criatura correndo atrás de mim? Com essas garras, com esses dentes gigantes? O que significa isso? Ela vem me dar um abraço ou ela vem me comer? Entende? Não precisa isso. Já está no automático. Na hora que você vê a criatura, você já sabe. Essa criatura, em segundo, nem segundo, em microsegundos, sabe? O gatilho já se apresenta e você já acessa o arquivo do que significa, do significado que tem, do valor que tem. E aí é automático se você sai correndo ou se você... Ok? Uma das coisas que existe nesse mundo que tem que ficar bem claras é que 70% de nossa vida a gente passa fugindo da dor. E apenas 30% do nosso tempo é gasto indo em direção da felicidade. Indo em direção das coisas que nos fazem bem. A maior parte do tempo, a gente faz ações para não sentir fome. Entendeu? Não é para comer, para ir em direção do alimento. A gente foge de não sentir fome. A gente foge de não sentir frio. A gente foge da não solidão. A gente foge da não chuva. A gente foge da não doença. A gente foge da doença. A gente foge das consequências do meio. Então, a maior parte do tempo você está fugindo. Então você não procura o conforto, você procura o não sentir desconforto. Você trabalha, porque se você não trabalhar, você não come, você não paga seu aluguel, você não vive. Você não trabalha porque é o teu movimento em direção a um prazer, a uma coisa boa, entende? É sempre fuga do sofrimento, é sempre fuga da dor. Eu falo isso porque quando você quer alterar um comportamento, quando você quer ressignificar alguma coisa em sua vida, você precisa entender algo. Sua identidade, sua estrutura foi construída de uma forma que 70% é fuga da dor. Então, é mais fácil você sair de uma situação. Por exemplo, você pega uma pessoa que fuma. Estou dando um exemplo, tá? Uma metáfora. Você pega uma pessoa que fuma. Se você começar a falar para ela dos benefícios da saúde, ela não está nem aí, entendeu? Ela pega aquilo lá e fala assim, para mim não vai funcionar, eu estou me sentindo bem, quando me sentir mal eu paro de fumar, entendeu? Mas se você chega para ela e dá uma bronca nela, um pai chega para a criança e dá uma bronca, então o que ela vai fazer? Ela vai parar de fumar, eu vou dar exemplos, ela vai parar de fumar, porque senão ela sofre bronca. Então, ela tem medo da bronca, ela não está querendo a saúde, ela tem medo da bronca, então ela pode parar de fumar porque tem medo da bronca. Se você chega para ela e fala assim, cigarro faz mal, ela vai olhar e vai justificar. Mas se você falar que é bom a saúde, ela não vai atrás. Mas se você falar que o cigarro faz mal, por exemplo, teve uma época
que se colocava a fotografia nos maços de cigarro, não sei se ainda existe isso, dizendo que provocava doenças. E aí eram fotografias chocantes, porque era para a pessoa fugir da dor, entende? Porque era a solução. Mas nessa situação, o ser humano se esquece de uma coisa que é natural, de uma coisa que é automática, que é: por que você fuma? Não é a fuga, não é mudar o comportamento porque o cigarro prejudica. E aí você fala para a pessoa que o cigarro prejudica e ela muda. Não é isso. Uma coisa mais forte do que isso é por que você fuma. Entende? Qual necessidade interna automática do teu corpo aquele cigarro está satisfazendo? Ah, mas peraí, tem uma necessidade do seu corpo que faz você fumar? Não, tem uma necessidade do seu corpo que você pode usar um veículo para satisfazer a necessidade. Por exemplo, se sentir importante. Tem gente que pega um cigarro para se sentir importante. Ele não consegue se sentir importante se não tiver com o cigarro na boca. Isso foi criado em publicidades que ele via na televisão de pessoas bem-sucedidas com cigarro na boca. E aquilo foi criando dentro de si, inconscientemente, um comportamento subliminar, né? As mensagens subliminares vão criando um comportamento onde ele satisfaz a necessidade de significar alguma coisa nesse mundo, de ter importância nesse mundo, associado ao cigarro por causa da propaganda. Então a publicidade, eu sei porque eu sou publicitário, a publicidade ela cria necessidade de coisas boas e de coisas ruins, cria necessidade, para que você satisfaça uma coisa que é automática no seu corpo, que são a satisfação das necessidades. Cria necessidade, cria uma situação que satisfaça aquela necessidade, mesmo que seja com coisa não boa, entende? E o mundo vai nos enchendo de gatilhos, vai nos enchendo de influências. E tudo na vida são influências e vão nos influenciando. E nós vamos nos identificando com tudo isso inconscientemente, porque não analisamos, não escolhemos, não decidimos nada, vamos vivendo simplesmente. E isso vai se tornando o que somos fisicamente. Então, para você viver nesse mundo, você tem que aprender como que você, consciência, você divindade, você luz, você observador, como que você, dentro desse corpo, consegue atingir seu objetivo. Por exemplo, como o GPS, você coloca o endereço que você quer ir e o GPS tem toda a estrutura, todo o conhecimento dos mapas para te levar ao destino que você colocou ali. Esse corpo é a mesma coisa, existe dentro dele a identidade é seu GPS. Você diz para a sua identidade: eu quero fazer tal coisa, o arquivo, as informações, a riqueza de todo o conhecimento nesse GPS, a qualidade desse GPS, que vai fazer você chegar mais rápido, eficientemente ou não naquele propósito. Sua identidade foi criada para que você pegue este corpo e leve na direção que você quer. Então, a identidade é a estrutura formada para você usar este corpo para viver nesse mundo. Então, por exemplo, você está precisando de um casal, você está precisando de um parceiro, você está precisando de um amor. E aí eu estou falando isso, mas eu não quero entrar muito para dentro. Então, assim, você vai e quer alguém que você ame, que seja seu parceiro, sua parceira para a vida toda. Como você faz isso? Você vai usar a sua identidade. Você vai usar os recursos que existem na sua identidade. Aí você vai chegar perto da pessoa e vai falar com ela para conquistá-la. Eu não vou te ensinar a conquistar, ok? Você vai chegar para as pessoas e vai conquistar essa pessoa. Para isso, você vai usar os recursos que você tem, os arquivos que você tem. Aí você vai olhar, vai ver que tipo, mais ou menos, de música que ela gosta, e você vai presenteá-la com esse tipo de música, ou vai criar em todos os ambientes que você estiver com a pessoa,
colocar aquelas músicas que ela gosta. Ok, isso é um outro tema do comportamento humano que se chama rapport. Mas assim, você vai e faz todo aquele trabalho para você conquistar essa pessoa. Para isso você usa o que? Sua estrutura. As palavras que você conhece, as frases que você conhece, as associações que você já viu antes de pessoas que tiveram sucesso numa conquista. E você vai fazer tudo aquilo. Tanto o homem quanto a mulher vai se lembrar e vai repetir e vai duplicar, entendeu? O que as pessoas que ela convive ensinaram para ela, os livros que ela leu, os filmes que ela assistiu, todos esses arquivos, toda essa identidade, todos esses recursos da identidade, ela vai usar para fazer e viver nesse mundo. Ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela vai usar tudo que ela aprendeu, tudo que está na sua identidade. Ela vai, antes de ir para essa entrevista, se preparar, vai adicionar coisas nessa identidade referente ao que ela está precisando para a sua entrevista, para seu emprego, para sua, sei lá, sua escola, sua conquista, o que quer que seja. A identidade é como você, alma, usa esse corpo para viver nesse mundo. Você precisa de uma estrutura, uma habilidade, uma estrutura, um talento e uma soma de tudo isso é tua identidade. Essa estrutura, vamos dizer assim, vamos dizer como se fosse um computador. Essa pasta criada, onde estão todos os arquivos dentro, relativa a essa pessoa, por exemplo, vamos dizer que você crie pastas. Cada pasta você vai dar um nome. Imagina o criador fazendo isso, uma metáfora. Eu vou criar uma pasta chamada Lael. Eu vou criar uma pasta chamada Meire. Eu vou criar uma pasta chamada, sei lá, Dodô. Eu vou criar uma pasta chamada Marise. Eu vou criar uma pasta chamada Sueli. Então você cria pastas. E aí, tudo relacionado a Sueli, você vai pegar arquivos e vai colocar tudo dentro dessa pasta. É uma organização, o criador faz isso. Com tudo dentro dessa pasta. Aí você pega aquela pasta chamada Meire. E tudo relacionado a Meire você vai colocar naquela pasta. Aí a Meire é uma cardiologista. Então tudo relacionado àquela profissão vai dentro dessa pasta. O Dodô é um comerciante, é um empresário. Então tudo relacionado ao comércio, tudo relacionado às empresas, tudo relacionado... E a família deles, um tem 3 filhos, outro não sei o quê, então tudo relacionado a filhos, vai para um, tudo relacionado a 3 filhos, tudo relacionado a 2. Todos os arquivos o criador coloca dentro dessas pastas. A pasta é a sua identidade. Então essa pasta se chama Lael. Então a minha pasta, Lael, é a minha pasta. Então quando uma pessoa vem para me acessar, ela chama pasta Lael. Então ela chega para mim e fala, ô Lael, entendeu? E aí ela vem conversar comigo. E ela sabe que ela vai ter que conversar comigo. E para ter uma comunicação comigo, ela vai ter que usar coisas que estão na minha pasta. Ou ela vai ter que descobrir, olha, Lael, a minha pasta tem esse arquivo, esse arquivo, esse arquivo. Te interessa ter amizade com esse arquivo, esse arquivo, esse arquivo, com essa pasta que contém esse arquivo, esse arquivo, esse arquivo? E assim as pessoas vão se conhecendo. Você chega numa entrevista de emprego para engenharia, aí você chega lá e fala, minha pasta, meu nome é Lael, eu sou engenheiro, entendeu? E aí os arquivos que estão na minha pasta eu sei fazer pontes, plataforma de petróleo, eu sei desenvolver um prédio, eu sei, sabe, uma estrada, eu sei lá, a especialidade dos arquivos que estão nessa pasta. Eu fiz escola tal, não sei o que, blá, blá, blá. São pastas. Essa pasta, então assim, em você, neste corpo, dentro desse corpo tem uma pasta. O nome dessa pasta é Lael. E todos os arquivos que estão nessa pasta é o que o Lael aprendeu. Ok, gente? Você
este corpo, com a capacidade que esse corpo tem de fisicamente poder praticar esporte, então você desenvolveu esse corpo para poder correr numa maratona, você desenvolveu esse corpo para poder fazer um triatlo, você desenvolveu esse corpo para fazer suas atividades, beach tênis, sei lá, vôlei, futebol, basquete, tênis, não importa. Este corpo, essa pasta, ela é de uma pessoa que é esportista. Aquela pasta, aquela outra pasta, é de uma pessoa que é exatas. Entende? A outra é tudo relacionado à religião. Essa pasta é tua identidade. Tudo que está nessa pasta é tua identidade. Todos os arquivos relacionados ao que você gosta, ao que você faz, os conhecimentos gerais que você tem, o conhecimento geral que você tem sobre o mundo, sobre a política, sobre as profissões, ou seja, está tudo nessa pasta. Isso é tua identidade. Acontece que quando as pessoas se encontram, é uma pasta conversando com a outra pasta. Entendam isso, gente? É uma pasta. Não é você, luz, chegando perto de uma luz dentro do outro corpo e conversando sobre luz e luz. Entende? E a luz tendo uma visão desse mundo, usando suas pastas, e a outra também. Não é assim que duas pessoas se encontram. Elas se encontram pasta contra pasta. Pasta conversando com pastas. E aí começa competição de pasta. Aí começa, minha pasta é melhor que a sua. Aí começa, minha pasta tem mais recurso, minha pasta é... Gente, identidade é uma pasta. Então é sua pasta. O que você tem dentro dessa pasta? Tem gente que coloca 3, 4 profissões diferentes dentro de uma pasta. Tem gente que coloca uma só. Tem gente que coloca conhecimentos gerais apenas do Brasil. Tem gente que coloca aqui conhecimentos gerais, geral. Então, assim, quanto mais recursos você tiver nessa pasta, é melhor. É relativo. A qualidade do que existe nessa pasta e a qualidade com a qual você a utiliza faz diferença. Entende? Então, qual é o pulo do gato nessa história? O pulo do gato é: você não é sua pasta. É uma pasta que você usa e dentro estão os arquivos que você aprendeu nesse mundo. Ok, gente? Então, você, quando encontra um outro veículo, esse veículo é diferente, porque nesse mundo pastas são diferentes, veículos são diferentes, tudo é diferente, tá? A única coisa igual ou a mesma coisa é a luz, o resto não. Então você chega e encontra uma pessoa, quando você está frente a ela, a única coisa que é igual, a única coisa que é maior do que as pastas, é o que você é. Então, qual é o valor que você dá para si mesmo? Você dá valor a si mesmo como espírito, você dá valor a si mesmo como alma, você dá valor a si mesmo como o observador, a onipresença, Deus num corpo, ou você dá valor a esse mundo pela pasta? É assim que esse mundo é. Esse mundo está vivendo e uma pessoa se encontra com a outra e vai analisar a pasta do outro. Então, já com a pasta que está do teu lado, aqui o amigo seu, a pasta que está do teu lado, você chega para o seu amigo e fala: como é que é a pasta do outro? O que tem naquela pasta lá? O que existe naquela pasta lá? Aí o cara fala para você: cuidado, aquela pasta é um ladrão. Entende? Aquela pasta são informações que eu sei sobre a pessoa. O que tem naquela pasta, aquela pessoa age por causa da pasta. Então aquela pessoa, tudo que tem naquela pasta, uma boa parte do que está lá, é crime. Aí você chega e fala: eu não quero amizade com essa pasta. Entende? Aí você chega e fala assim: e aquela pessoa lá? Não, aquela pessoa, ela é egoísta ao extremo. Ela tem uma pasta muito boa, mas não vai ajudar você. Ela não vai expor nenhum arquivo daquela pasta dela para te ajudar. Então você não vai conseguir
ampliar, melhorar a sua pasta em contato com aquela pessoa. E o mundo se relaciona assim. Existe uma linguagem, existe uma língua que é comum a todos. Quando todo mundo falar a mesma língua, quando todo mundo chegar e olhar um para o outro e usar a língua da respiração, quando todo mundo chegar um perto do outro e reconhecer o outro, além da pasta, como o espírito, e os espíritos se olharem, eles precisam colocar a pasta de lado. Tem que ser apenas a consciência. E quando existe a consciência, a pasta é o que menos importa. Duas pessoas conscientes, duas pessoas falando a mesma língua do Espírito, a língua da palavra de Deus, quando duas pessoas se encontram e se relacionam usando a alma, usando o Espírito, essas duas pessoas são iguais. Uma não é melhor que a outra, não é superior à outra, apenas a pasta tem diferença. E quando você vive nesse mundo, você pode viver nesse mundo baseado naquilo que é imortal, ou seja, você é imortal. Você nunca nasceu nem nunca vai morrer, você é imortal. Você e Deus são um, você é filho dele. Você é a alma, o espírito, a luz, aquilo que não tem valor, não tem preço, vale mais que tudo, tem mais preço que qualquer coisa. É incalculável quanto vale. Desculpe. Passei muita friagem. É incalculável quanto vale, qual o valor do espírito. Você pode dimensionar o valor da pasta, mas você não pode dimensionar o valor da alma, o valor do espírito. Entende isso? Você não pode calcular o valor de Deus. Não pode calcular o valor do filho dele. Da pasta, sim, do filho não. Da identidade, sim, da alma não. Quando uma pessoa identificada com sua pasta, quando uma pessoa identificada com seus arquivos, quando uma pessoa identificada com sua identidade encontram outra e o que elas conhecem é só identidade, quando as duas estiverem juntas, elas vão ter que sobreviver. Porque a tendência é sempre o interesse. Por que você se aproxima de algo? Você tem interesse. O interesse é certo ou é errado? O interesse é certo. Peraí, o que você está falando? É assim, por isso que você come. Por isso que você vai pegar uma fruta, cheira uma flor, porque você tem interesse em sentir o perfume, a beleza. Você tem interesse em ser sábio, você tem interesse... Gente, o interesse é um sistema automático, perfeito, seu. Você só faz, só se aproxima, só busca aquilo que te interessa. Senão você não caminha nessa direção. Qual é o segredo do seu objetivo? Você tem um objetivo. Qual é o segredo de você atingir esse objetivo? Ele tornar-se interessante para você. Ele ter valor para você, ele significar algo para você. Então, o que você vai ter que fazer com aquele objetivo? Lutar para caminhar na direção daquele objetivo? Não, porque você vai ser um atleta da caminhada para chegar mais rápido, mas não tem interesse nenhum em chegar lá. Provavelmente você nem vai chegar, qualquer coisa pode te desviar. Você precisa pegar teu objetivo, aquele que é o alvo, você precisa pegar aquilo lá e dar o significado àquilo lá. Ler sobre aquilo. Para despertar interesse, para que você olhe e fale, eu não posso ficar sem aquilo. Entende o que eu estou te falando? Eu preciso daquilo. Eu sou aquilo. Aquilo para mim é meu objetivo. Entende o que eu estou falando? Faz parte de mim. Eu não posso viver sem aquilo, porque sabe, aquilo precisa ter um valor. Aquilo precisa ter um propósito. Aquilo precisa ter... Que você não, nesse mundo, não saia do foco, porque aquilo te interessa mais do que todas as outras coisas. Entende? Só assim. Só assim. Por exemplo, não é que aquilo te interessa, mas você pode colocar, por exemplo, que é o que a gente costuma dizer quando quer desenvolver o sonho de uma pessoa. Você tem filhos? Você fala para a pessoa. Ela fala, tenho. Você tem
condições de educar esse filho? Não eficientemente. Quando seu filho te pede coisas, você tem dinheiro para dar para eles? Não, eu não tenho dinheiro para dar para eles. Tá, então olhe o teu propósito. Por que você quer aquela profissão? Por que você quer se desenvolver e ganhar dinheiro naquilo? Por quê? Aí você tem que, sabe, porque tem que criar na identidade da pessoa uma identificação clara, um valor claro, um objetivo claro, um significado claro do porquê você vai conseguir aquilo que você quer. Então você chega, olha e fala assim, se eu não atingir aquilo, eu não posso dar para o meu filho o que eu quero dar para ele. Ou o que eu preciso dar para ele. Se eu não atingir aquilo, isso não será. Por que eu estou falando? Porque lembra-se que eu disse que 70% da vida de uma pessoa ela passa fugindo da dor? Então é assim. O sonho tem que ser sonho, aquilo que você quer, resolvendo tudo. Objetivo. Por quê? Quais são as coisas que esse objetivo, atingir esse objetivo, vai resolver? Terceira, que é a alavanca que vai impulsionar. O que pode acontecer se você não atingir? E quais as consequências de não atingir o objetivo? Porque a fuga da dor é mais forte que o resto. Então você tem que ter bem claro o porquê. Por que assim você quer? Qual é o sonho? Ok, o sonho definido, tem que definir aí. O que esse sonho, por que você quer? O que esse sonho vai resolver? E aí você tem que ter claro tudo o que você precisa ter resolvido, que isso aí vai solucionar. E a fuga da dor, que é a mola que vai te impulsionar aí, o que vai acontecer se você não atingir esse objetivo? Isso tem que estar claro, gente, porque é o que vai te impulsionar. Cara, eu não posso ficar sem atingir esse objetivo, senão meu filho vai ficar sem estudo, vai ficar sem comida na mesa, sem lugar para morar. Você entendeu o que eu estou falando? Então essas coisas têm que estar bem claras. Por quê? Se você não tiver isso claro, você não vai na direção daquilo lá. Uma vez que você tenha seu sonho definido, isso quer dizer que você não vai conseguir? Isso quer dizer que você não vai conseguir? Não. Entendi. Tem uma mensagem para mim, que maluco. Tem 1 minuto e meio para acontecer alguma coisa, não sei o que é. Então, de repente pode cair por uma configuração do celular. Então, por favor, se acontecer alguma coisa eu volto, tá? Não, tá no final. Então vamos lá. Vamos fechar do jeito que fechar agora. Gente, uma vez que você tenha um sonho, isso vai ser só sonho se você não tiver uma estratégia. Então, ok, tem lá o que você quer, o sonho, mas ele vai ser só um sonho, não vai ser atingido. Porque você precisa saber o que fazer para atingir. Você tem que ter meio. Por exemplo, você quer atingir uma faculdade, ok, mas como que você vai pagar essa faculdade? A importância da faculdade, o que vai acontecer se você não estudar? Ok, mas o que você vai fazer? Você tem que saber a estratégia. Então você tem que ter estratégia. Se você não tiver estratégia, apela para Deus, que vai solucionar, que Deus vai te dar, que vai acontecer. Ok? Eu vou deixar meu telefone. Eu estou falando sendo apressado porque eu não sei se vai acontecer alguma coisa com a live, porque está com um contador aí, tá? Eu vou deixar meu telefone para você entrar em contato comigo. É meu telefone pessoal para mensagem, pode fazer pergunta, interagir, fazer o que você quiser. Ok, gente? Então assim, ó, a vida, ela é perfeita. Deus nos criou perfeito. Deus nos criou com todas as condições. A identidade, ela é perfeita.